Guerra Fria, de 1947 a 1991. Para a gente pensar o que é a Guerra Fria, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é esse conceito, Guerra Fria. Né? A Guerra Fria ela é um conflito ideológico estabelecido entre os Estados Unidos e a União Soviética pela hegemonia do poder econômico, político e militar no planeta. Né? Esse é um evento que ele se inicia logo após a Segunda Guerra Mundial, e ele vai ter como principal fim o embate entre duas formas de organizar a sociedade, o capitalismo e o comunismo. Nós já vimos, inclusive, que esses elementos eram elementos que estiveram presentes na Segunda Guerra Mundial e que fizeram parte do imaginário daquele conflito. Então, esse conflito ele recebe esse nome de frio, porque no final das contas, Estados Unidos e União Soviética nunca entraram em guerra. De fato, eles nunca de fato chegaram a lutar entre si, no termo físico da palavra. Até porque se isso tivesse acontecido, nós teríamos um grande problema, porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles dispunham de poder bélico nuclear, produzido ao longo desse momento que foi a Guerra Fria. Então, embora não tenha havido conflitos diretos entre Estados Unidos e União Soviética, é importante alertar que muitos outros conflitos eles acabaram acontecendo em outros lugares do mundo, financiados, por esses dois agentes políticos. Principalmente se a gente for pensar a questão das ditaduras na América Latina. A América Latina basicamente vai ter uma série de ditaduras que vai ser financiada pelos Estados Unidos. A gente vai ter o regime cubano sendo financiado de certa maneira pela União Soviética. Então essas disputas elas vão se estendendo para outros territórios. E a primeira coisa que a gente tem que pensar também é entender, que diferença é essa entre capitalismo e comunismo. Enquanto você tem no capitalismo uma ideia de valorização da riqueza material, em termos econômicos, ou seja, as pessoas valem aquilo que elas têm. No comunismo, o que você tem é uma ideia de bem-estar social e de igualdade. A ideia de que você não constrói uma hierarquia social entre as pessoas, mas que todas as pessoas elas são iguais, elas têm acesso às mesmas riquezas. No capitalismo, você vai ter uma ênfase no individualismo, ou seja, cada pessoa ela acaba se tornando responsável pelo seu próprio destino, e nesse sentido isso também se dá em termos econômicos, em termos de enriquecimento material. Já no comunismo você vai ter uma ênfase no elemento da simplicidade e do coletivismo. E isso acontece justamente porque você cria uma ideia de que quem resolve os problemas econômicos não é a iniciativa privada, não são as pessoas, mas é o Estado por meio de uma série de ações econômicas planejadas. A gente chama isso inclusive de economia planificada. Você cria um plano para poder, através da economia, alcançar determinados objetivos. Enquanto isso, no capitalismo, você vai ter, por exemplo, a ênfase em elementos como o consumismo, associado àquele individualismo que eu falei anteriormente. No capitalismo vai ter uma grande ênfase à democracia, e isso tem a ver com a ideia de que, enquanto no comunismo o poder está no Estado, pelo menos no comunismo que se estruturou na União Soviética, no capitalismo você tem uma ênfase na democracia, ou seja, na ideia de que o poder político está emanando o tempo inteiro do povo, e é para esse povo que o Estado ele deve, de certa forma, funcionar. Mas não é um povo qualquer, é um povo que pensado nessa dimensão que eu estou falando, que é a dimensão mais individualista. E aí você tem, no capitalismo, uma ideia de livre concorrência, ou seja, são as empresas que concorrendo entre si, que vão gerar uma qualificação do produto ou que vão gerar um produto com valor mais acessível. Então percebam, a diferença basicamente aqui está no papel que é dado aos sujeitos e ao Estado. Enquanto no capitalismo você tem um sujeito que está muito autocentrado em si mesmo, no comunismo você tem um sujeito que está o tempo inteiro pensando no grupo, na qualidade de vida do grupo e não na qualidade de vida pessoal.
Um outro aspecto que você pode ver também é essa forma como o Estado ele aparece, né? Um Estado que está muito mais voltado a prestar contas a essa população que emana, de onde emana o poder, né? Enquanto você tem um outro Estado que é muito mais forte, que interfere muito mais na vida das pessoas, né? Basicamente são essas as duas distinções. Mas como é que funciona esse processo? Como funcionou esse processo de Guerra Fria? Basicamente você vai ter os Estados Unidos e a União Soviética disputando influência em territórios. Essa influência é influência ideológica, como eu já falei, né? E essas instituições, esses estados com seus modelos ideológicos vão desenvolver algumas políticas que tem uma função combativa, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, como forma de combate ao comunismo, ele vai estabelecer a doutrina Truman, né? O que é a doutrina Truman? É um compromisso estabelecido por Henry Truman, que tinha como função combater o comunismo de qualquer forma, né? E quando a gente fala de qualquer forma, a gente está falando tanto pelas vias da diplomacia, ou seja, oferecendo dinheiro, interferindo na economia de outras nações, quanto você teria uma interferência também baseada na violência, né? Na ação direta. Então, como é que a gente pode pensar isso? Por exemplo, você coloca exércitos americanos em territórios que não são necessariamente estadunidenses, né? Faz parcerias com esses estados, mas na verdade o que você está criando é uma tensão militar que gira em torno dessa ideia de combater o comunismo. Um outro elemento político que vai surgir como forma dos Estados Unidos combater o comunismo é a criação do Plano Marshall, né, onde você vai ter a injeção de dinheiro americano diretamente nos países europeus que foram devastados pela guerra. A ideia é que com esse dinheiro os estados eles se associassem à ideologia capitalista, né, e não cedessem aos elementos comunistas, né. Isso foi feito de várias formas diferentes. Por exemplo, no Brasil, você tem uma iniciativa como essa de injeção de dinheiro para que o Brasil continuasse no capitalismo através de uma política chamada Aliança para o Progresso, que era basicamente a injeção do dinheiro americano na ditadura civil-militar brasileira, né? Como forma justamente de continuar barganhando essa ligação ao capitalismo. Por último, você vai ter a criação da OTAN. A OTAN é um pacto militar entre os países do Atlântico Norte, né? Basicamente vai abranger Europa, América e Canadá, e a ideia é que os Estados Unidos ele fornecesse, em caso da necessidade dos estados, ele fornecesse ajuda militar. Esse é um problema porque isso cria aquilo que a gente estava falando há pouco tempo, que é a interferência dos Estados Unidos em outras nações, né? E aí, professor, a União Soviética ela ficou só na dela, ela, sei lá, não revidou? Não. A União Soviética, basicamente, ela vai criar o chamado Pacto de Varsóvia. Esse pacto, assim como a OTAN, ele é uma aliança militar entre os países que apoiavam o comunismo, e ela vai se aproveitar principalmente de um momento específico que já acontece na Guerra Fria, que é a descolonização da África e da Ásia. Ou seja, os países africanos e asiáticos começavam a lutar pela sua liberdade, pela sua independência. E aí o que é que a União Soviética fazia? Investia forças militares nesses processos. Qual a grande questão? Os Estados Unidos faziam a mesma coisa. Então, no fim das contas, era como se você tivesse forças americanas e forças soviéticas disputando dentro dos territórios de outros países essas alianças, né? O que acabou, de certa maneira, causando uma série de conflitos militares, né? Então, para além dessa disputa que era militar, né, você também construiu uma disputa que era cultural. Então você vai ter a criação de uma série de agências de espionagem, né? Você vai ter a CIA, que é a norte-americana, a KGB, que é a agência russa, o MI6, que é a agência
inglesa, né, e a agência da Grã-Bretanha. A MI6, inclusive, que é a agência que o 007 dos filmes que a gente conhece participa. Então, qual era a ideia? Através da espionagem, era possível que você pudesse verificar se os países estavam caminhando na direção do comunismo ou na direção do capitalismo. Né? Você vai ter também um cinema que vai apresentar uma ideia de American Way of Life, né? Ou seja, uma ideia do que era a prosperidade americana, justamente como forma de demonstrar a riqueza que as pessoas poderiam adquirir através do capitalismo. E isso tem a ver muito, muito com a ideia de se opor à ideia de dirigismo do Estado soviético, né? Da ideia de que o Estado soviético, ele que cumpria esse papel de distribuir a riqueza entre a população. Então, basicamente, você vai ter todo um cinema hollywoodiano que está baseado nesse processo, nesse processo de valorização das mercadorias e valorização do capitalismo. Já na União Soviética, você vai ter uma propaganda soviética muito alta, denunciando principalmente os problemas socioeconômicos do mundo capitalista, ou seja, denunciando a pobreza, a miséria. No âmbito da ciência, nós vamos ter uma disputa que é a chamada corrida aeroespacial. No fim, essa era uma disputa para descobrir, a partir dos anos 50, descobrir quem chegaria ao espaço primeiro, quem chegaria à Lua primeiro, por exemplo. Então você tem a União Soviética lançando o primeiro homem ao espaço, e você tem os Estados Unidos afirmando, e aí entre muitas aspas, que mandou o homem à Lua, com aquela gravação que a gente percebe que é um pouco estranha, porque a bandeira na Lua, ela meio que tremula, e isso não é uma coisa comum em lugares que não tem gravidade. Então, aquela cena, inclusive, é uma cena que é alvo de muitas críticas, porque a gente não sabe se de fato aconteceu ou não. E a corrida aeroespacial levou muito dos investimentos e recursos, tanto soviéticos quanto americanos. Essas disputas, elas também se estendiam para o campo esportivo. Então, você tem Estados Unidos e União Soviética investindo muito, muito, muito nos esportes. Que era para provar que o homem soviético era melhor que o americano, e o americano para provar que o homem americano era melhor que o soviético. E aí você tem essas disputas nas Olimpíadas, de forma que, basicamente, durante a Guerra Fria, são esses países que vão ter o maior número de medalhas. Essas disputas também se estendiam para o xadrez e para o boxe, que eram esportes também disputados naquela época. E aí você tem os conflitos desencadeados pela Guerra Fria. Você tem a Guerra da Coreia, que é uma disputa onde você tem o norte socialista e o sul capitalista, e basicamente essas duas oposições vão entrar em conflito entre si. Você tem a Guerra do Vietnã, onde o Vietnã lutava pela independência em relação à França, e aí tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão se intrometer no processo. Você vai ter a criação da cortina de ferro, principalmente através do Muro de Berlim, onde você vai ter uma Alemanha que vai ser construído literalmente um muro dividindo o país ao meio, onde você tem a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental comunista. Você vai ter na Revolução Cubana, em 1962, a crise dos mísseis, onde basicamente vai se colocar mísseis na Baía dos Porcos, na Baía cubana, apontadas para os Estados Unidos, mísseis que são mísseis de disparo nuclear. E você vai ter as ditaduras na América Latina entre 60 e 70, todas elas como forma de combate a governos de inclinação socialista, e financiadas pelos Estados Unidos. E como chega o fim da Guerra Fria? Você vai ter a primeira coisa, a falência do Estado soviético, principalmente em virtude da corrida aeroespacial e dos embates militares. Então, a União Soviética investiu muito combatendo os Estados Unidos em outros territórios e acabou perdendo parte das suas riquezas, a ponto de que você vai ter no fim dos anos 80 um cara chamado Mikhail Gorbachev com uma política chamada de Glasnost e Perestroika. Essas duas políticas, elas representavam a reabertura da União Soviética ao capital internacional, principalmente. E aí a Glasnost vai indicar uma transparência dos mecanismos de decisão política que até então eram tomados principalmente pelo Estado, enquanto a Perestroika pensava numa reestruturação econômica da sociedade. Em outras palavras, um atrativo à economia capitalista
para esse espaço que não tinha sido ainda explorado pela economia capitalista. E aí, eu gostaria de deixar, assim, já ir finalizando a aula, mostrando que foi um pouco a queda do Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim acabou dividindo uma sociedade, basicamente, do dia para a noite. Então, teve muitas pessoas que deixaram suas famílias de um lado e foram trabalhar, e quando voltaram, elas não conseguiram mais atravessar o muro, né? E isso durou por muito tempo, a ponto que só em 91 que você vai ter aí essa cena maravilhosa, que são as pessoas atravessando o muro e retomando as suas vidas deixadas para trás, né? O fim da Guerra Fria, ela vai iniciar um novo formato de ordem mundial. Agora você não tem mais um mundo dividido entre capitalismo e comunismo, mas vai passar a existir uma série de outras ideologias de Estado que mesclam, inclusive, às vezes, as duas coisas, como é o caso do Estado de Bem-Estar Social, né? Ou você vai ter o neoliberalismo, que é um reforço do liberalismo estadunidense, a ideia de que o mercado se autorregula sozinho, que você tem que tirar o Estado da jogada, né? E um mundo que cada vez mais aparece como globalizado, de forma que vai surgindo novos blocos econômicos, novas parcerias, né, que não são necessariamente unilaterais, mas que atendem à necessidade de vários espaços, como é o caso do Mercosul e da União Europeia. Agora é hora da atividade.